O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus Cristo. Sabe aquela tentação que o Senhor passou? Tentação não é algo fácil, é algo difícil. Só iremos vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pois Ele tem todo o poder e majestade. É o Senhor que nos conduz e nos ajuda. E a mensagem do Senhor, o Evangelho segundo São Mateus, ele registrou a tentação de Jesus, o que Jesus passou. E quando essa tentação ela nos atinge, a gente fica em um momento pensativo de nossa vida, e chega um momento que a gente diz: Senhor, eu não aguento mais, é muita coisa para mim. E a gente pensa coisas, até se esquece das promessas do Senhor. Pensamos em desistir, pensamos em parar. É tudo isso que o inimigo quer que você faça: parar. Mas o povo de Deus é forte. O povo de Deus tem o Espírito Santo e tem um Deus que peleja essa guerra que você enfrenta. E você vai vencer no nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele vem matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus e o teu Deus veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para te salvar deste mundo tenebroso e cheio do pecado. Versículo 1 diz a palavra assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo... O diabo existe, o Espírito Santo de Deus também existe. Um vem para matar e o outro vem para tentar. Se os irmãos bem entendessem, quando estão passando por uma tentação, deviam dar glória a Deus. Mas muitas vezes nós blasfemamos a Deus, nós murmuramos ao nome do Senhor. E isso falamos pela nossa ignorância. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi tentado como um homem, carne e osso, como eu e você é, mas sem o pecado. Mas ele tinha uma vida constante de oração e de jejum a Deus. Ele se reservava, era um homem muito espiritual. Nós podemos ser sim homens e mulheres espirituais, buscar ao Senhor Jesus, se esforçar para isso. E Mateus diz que ele foi conduzido, quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele foi conduzido para onde? Para o deserto. Mas ele foi conduzido só? Não. Ele foi conduzido porque ele tinha um desejo de ir para lá? Não. Nós não queremos ir para deserto, irmãos. Nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai te conduzir para o deserto. Ele vai te conduzir para você enfrentar grandes batalhas. Vai ser doloroso, vai ser espinhoso, mas ele está encaminhando você. Prepara o teu lombo, porque vai ser difícil. E ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Então, se é pelo Espírito de Deus, eu e você devia dar glória a Deus, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Quando o Senhor diz, você vai passar, você passa.
e o nome de Deus é glorificado. Agora, quando ele diz você vai passar, e você diz não, Senhor, eu não vou passar não, fica estreito para você mesmo, irmão. Ei, irmã, fique estreito para você mesmo. Mas ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Coisa boa não é ser tentado pelo inimigo de nossas almas. Adverto aos irmãos hoje, tudo que a gente falar temos que vigiar, porque alguém vai dizer, tu é crente e estás fazendo isso. Ele vem tentar a gente, irmãos. Ele vem fazer com que você saia do nível espiritual, saia da graça e diga umas verdades a outras pessoas. E quando menos se espera, o inimigo já tem vencido essa guerra. E você perde essa batalha. E você é envergonhado. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. A fome é aonde Satanás mais tenta. Quando eu falo fome, eu falo na abstinência de coisas que eu estou se privando para agradar a Deus. Na empresa que você trabalha, na rua que você mora, você se priva de certas coisas para agradar a Deus. E quem não está agradando a Deus não gosta de você, porque simplesmente você não faz o que a pessoa faz. Entende, irmãos? Entende, irmãs? É assim que funciona. Parece que quando eu aceitei a Jesus foi pior, irmãos. Pessoas se afastam de mim. Eu estou sendo perseguido, estou sendo falado, caluniado, porque você está em uma abstinência de certas coisas para agradar a Deus. E ele foi tentado 40 dias e 40 noites, e ele estava em jejum. Jejum serve para um propósito. Jejum, ele serve para você enfrentar o inimigo face a face. E nós temos que ter esta vida em jejum, em oração e na palavra do Senhor. E quando ele termina esses dias, ou no momento, ou depois que termina, o Senhor estava com fome. O Senhor Jesus, ele teve uma necessidade física, uma necessidade normal, ele teve fome. E quando a gente sente uma necessidade, quem é que se aproxima da gente? O inimigo. Porque ele sabe que você está longe daquilo para agradar a Deus. E ele sabe que você fazendo isso é difícil. Mas ele sabe que com você vai o Espírito Santo de Deus para te ajudar neste momento de dificuldade. Para você se conservar puro em um tempo de hoje é difícil, só Deus que ajuda a gente. Para você ser um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira nos tempos de hoje, é difícil, somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu não digo que é fácil. Se fosse fácil, para que está aqui na terra? Para que está pregando a palavra? Se fosse fácil, não é. Temos que enfrentar muitas coisas. Jesus enfrentou e deixou isso como exemplo. E o Senhor teve fome. E nesse momento dessa abstinência de alimento e de líquido, o tentador, ele se aproxima. Quando você resolve deixar as coisas do mundo para agradar a Deus, lembre-se, o tentador, ele vai chegar até você. Mas ele vem com artimanhas para fazer você voltar de onde você veio, para fazer você dizer coisas que não é para dizer. Versículo 3: E chegando-se a ele, o tentador disse, olha a palavra que ele fala: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se tornem em pães. O inimigo, ele tem uma arma muito poderosa, que é a fala, o persuadir as pessoas, porque ele é o tentador, ele é o enganador. Tem pessoas que estão fazendo a vontade dele. Tem pessoas que chegam perto da gente e dizem: mas tu é crente? Por que tu não resolve isso de uma vez? Mas tu não és crente há tantos anos, cadê o teu Deus? É mesmo assim. E o inimigo chegou para Jesus, olha para Jesus e disse: se tu és filho de Deus. Ele fez isso colocando uma dúvida no coração de Jesus. Se tu és, tem pessoas que chegam para você e dizem: se tu é crente mesmo, tu vai fazer assim. Jesus colocou você no deserto, não é para fazer o que o diabo quer e nem o que o mundo quer, para você vencer Satanás e o nome de Deus ser glorificado. Apesar que Deus derramou poder sobre a igreja, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião. O Senhor já pisou na cabeça da serpente e do escorpião. Mas nós temos poder de Deus, temos que saber usar no momento e na hora certa, para que o nome de Deus venha a ser glorificado na nossa vida. E ele vem com aquela pergunta capciosa, irmãos, aquela pergunta duvidosa. O inimigo é assim, ele lança sempre algo duvidoso no nosso coração, e você passa a questionar: é verdade, estou tanto tempo aqui sofrendo, e Deus até agora não falou comigo, Deus não me tirou dessa prova, fulano tem razão. Tem não, o inimigo aqui não tem razão, damos razão a Deus, a verdade que prevalece. Se tu és Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Deus mandou você ir para o deserto para ser tentado, foi para transformar pedra em pão? Está entendendo? Porque tem muito crente, irmão, que quer fazer o que não pode, que quer fazer o que Deus não está mandando. Aí começa aquela oração: Deus, e faz isso, e transforma, e pega daqui, pega ali, e faz isso. Não. Ser tentado e vencer Satanás, essa é a missão. Essa é a palavra, essa é a direção. Versículo 4, Jesus vai dar uma resposta muito bonita, uma resposta que vai acabar com Satanás, mas ele mesmo assim, ele tenta mais 2 vezes. Mas Jesus deu essa resposta porque ele vivia a palavra, ele tinha autoridade. Quando você vive a palavra, você tem autoridade para dizer: aqui não, é a palavra, o meu Deus tem poder, o meu Deus te queima, o meu Deus te repreende. Aí sim você vai ver Deus operar na situação. Versículo 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava aqui no Espírito. Nosso dever como cristão é estar no Espírito, porque a resposta que a gente vai dar vai ser pelo Espírito e não segundo o tentador. Porque a gente pensa, irmãos, que alguém vem afrontar a gente, mas é o que está dentro dela, que está se levantando com a ira para fazer você parar. E você não vai responder segundo a sua astúcia, mas sim segundo o poder e a palavra de Deus. Aí sim a guerra cessa. Está entendendo? E o Senhor tomou a palavra e disse: olha, Satanás, tentador, nem só de pão viverá o homem. Eu acho até engraçado quando as pessoas têm preocupação, irmãos, de se acordar amanhã e ter alguma coisa para comer, não é? Eu nem me preocupo com isso. Deus toma conta da gente. Mas ele disse: olha, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas ele vive
é do que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus é alimento para a tua vida, é algo espiritual, que você abre a boca, você se enche e você se fortifica para vencer essas lutas, essas guerras, essas tentações tenebrosas que Satanás tenta pregar na tua caminhada. Versículo 5. Mas pela segunda vez, irmãos, o inimigo tentou Jesus pela segunda vez. Versículo 5 diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O inimigo, pela segunda vez, lançou palavras duvidosas no coração de Jesus. E ele chega pela segunda vez e disse: se tu és o Filho de Deus, se joga, se precipita, se mata, se lança daqui de cima a baixo. Ao inimigo, ele também sabe a verdade, ele é conhecedor da verdade, ele sabe a Bíblia completa. Mas eu quero dizer que ele sabe a Bíblia, a letra, mas ele não sabe a revelação que Deus te dá quando você ora, quando você clama a Deus. Deus fala no teu coração e ele não sabe o que Deus falou. É aí que ele fica irado, porque ele não sabe os mistérios de Deus contigo. Ele sabe a letra de Gênesis e Apocalipse, mas ele não sabe a revelação que Deus te dá quando você dorme. Quando você entra no teu quarto, ele não sabe a revelação que Deus te dá quando alguém entoa o hino e você guarda: foi para mim, Senhor, eu te agradeço. Ele não sabe. Glória a Deus, aleluia. E ele disse: olha, se joga daí de cima. A Bíblia não está dizendo se tu, que os teus anjos dará ordem a teus anjos que te guardem, para que tu não tropece em alguma pedra? É verdade, Satanás, a Bíblia está escrito isso, mas eu estou aqui para ser tentado e te vencer, e não para se lançar. Tem muitos irmãos que estão dando ouvido à voz do inimigo: se lança, deixa, se mata. Isso é a voz do inimigo. Deus fez você para viver. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou vida, eu tenho vida em abundância para a tua vida. Esse negócio de morrer é do inimigo, irmãos, não é de Deus. Eu me lembro de Elias, era um homem de Deus, homem cheio de Deus, irmãos. Isso acontece com os homens espirituais também, se não tiver cuidado. Depois que mataram ali os profetas de Baal, que era tudo amigo de Acabe e Jezabel, Jezabel soube disso e disse: olha, eu vou mandar matar esse Elias, e ele foi o culpado, eu vou arrancar a cabeça dele. Quando Elias soube disso, irmãos, Elias, olha, bateu em retirada. O que foi que ele fez, irmão? Ele entrou em uma caverna, e Deus já tinha se mostrado para ele o poder dele, de Deus na vida dele. Mesmo assim, ele deu ouvido a uma palavra do inimigo. Ele entrou na caverna e ele dormiu. Só que antes disso, ele se senta em um pé de zimbro e disse: Deus, eu não aguento, eu peço a ti a morte, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata. Ele queria morrer, irmãos. É tudo isso que o inimigo quer, que você morra, que você se desespere. Não dê gosto a ele, não faça isso. Diga: eu vou viver, eu vou viver para a glória do nome de Jesus. Eu não vou morrer agora, sou no tempo.
E ele entra na caverna e faz uma coisa, ele dorme. Está cansado, com fome. Mas de repente o anjo de Deus desceu até Elias e tocou em Elias e disse: Elias, acorda. Quem sabe você hoje veio aqui hoje, o anjo de Deus está tocando em você dizendo: acorda, tem pão e tem água, come, se alimenta, se levanta, vai caminhar, continua a caminhar. Ele se levantou, irmãos e irmãs, comeu e depois dormiu. E pela segunda vez, quem sabe Deus está falando contigo, insistindo contigo de novo: ei, se levanta, come e bebe água, porque a caminhada é longa. E ele se levantou, comeu e foi a caminho de 40 dias e 40 noites, o mesmo total da provação de Jesus. Está batendo, irmãos, está entendendo isso? E ele caminhou no deserto 40 dias e 40 noites. E a tentação é uma caminhada, irmãos, é um processo, é algo difícil, mas Deus está comigo. Aí sim fazemos toda a diferença, para a glória do nome de Jesus. Aí o Senhor vai responder, porque o inimigo queria que o Senhor se matasse. Tem muito crente doido, se desesperando, querendo morrer. Ei! A palavra que eu tenho para a tua vida é viva. Viva. Tem a vida de Deus aí dentro do teu coração. Se aviva, se renova. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem muitos de nós tentando a Deus. Eu vou fazer isso porque o Senhor vai me livrar. Não vai, não faça isso. Eu vou fazer isso porque eu tenho Deus no coração e Deus vai me livrar dessa. É tudo isso que Satanás quer que você faça, que você se lance, que você se jogue de um monte. É isso que ele quer, não faça. Você tem que entender o que você está passando para não fazer coisas que não devem fazer. É uma tentação? É para ser tentado e vencer Satanás. É uma espera, é para você ficar no seu canto e não passar na frente. Entenda a sua situação, porque um passo falso, você perde a bênção, você perde a vitória. E o Senhor disse: olha, também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Mas o inimigo, ele foi mais uma vez insistir em Jesus pela terceira vez. Porque o inimigo é sujo, irmãos. Quando a gente pensa que está tudo bem, ele lança uma armadilha. Ele usa uma pessoa. Ele usa palavras duvidosas para entrar e penetrar no nosso coração. Ele é terrível. É terrível. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. Olha o que ele diz para Jesus: e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Conversa do inimigo, irmãos. O inimigo não tem nada aqui na terra, o inimigo não tem vez. A Bíblia fala lá em Gênesis: quem fez o céu e a terra foi o meu Deus. Quem fez os animais do mar foi o meu Deus. Quem fez as aves do céu foi o meu Deus. Quem fez o homem e a mulher foi o meu Deus e o teu Deus. Ele não tem parte aqui em nada. Ele não tem parte, ele veio para enganar. Ele usa aquilo que Deus fez, distorce e apresenta para a tua vida. Ele faz isso, distorce. Ele sempre vem com uma palavra contrária, vem sempre com uma artimanha, tudo contrário. E ele chega, transporta Jesus a um monte muito alto. Ele mostrou o reino, a glória do reino, e disse: olha, se tu
se prostrar perante mim, tudo isto será teu. E tem muitas pessoas caindo nessa. Quando menos se espera, irmão, está adorando a dois deuses. Não pode. Aí você diz: mas eu tenho dois senhores que eu gosto muito, dois senhores na minha empresa, tal, alguma coisa. Ah, mas eu gosto da igreja, mas também gosto do outro lado. Não pode. Ele está dizendo: é um só Senhor de toda a humanidade. Não pode servir a dois deuses, porque tu vai amar um e vai aborrecer o outro. Não pode adorar o lado de baixo e depois adorar a Deus. Não pode. E ele disse: me adora se tu és o Filho de Deus. Me adora, que tudo isso é teu. Mentira. Ele não tem nada, o inimigo não tem nada e não vai te dar nada, mas Deus vai te dar. Mas ele diz primeiro assim: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas, olha aí, ele vai acrescentar na tua vida. Tem crente olhão, quando apresenta alguma coisa ele faz. Tem crente que tem um olho mais grande que um papafigo, um sapo, sei lá. Tudo que se apresenta a ele sendo grande e bom, ele olha e diz: eu quero, o que é que eu faço para ganhar isso? Mas não é assim. Eu e você vive pela fé. Eu e você não vai ver as coisas materiais, nós vemos, é diferente, é pelo reino do Espírito. Oh glória. É assim que funciona. Está entendendo, irmãos? Como as coisas de Deus funcionam. Se tu me prostrar, Jesus, eu te dou tudo isso. Mentira, ele não tem nada. Quem vai te dar a tua bênção é Jesus. Quem vai salvar o teu filho é Jesus, não é ele, é Jesus. Teu marido, teu esposo é Jesus, não é o lado de baixo, é Jesus. Quem vai te dar o teu emprego é Jesus. E quando ele abre, somente ele fecha. Mas o inimigo dá com a mão e toma com a outra, e você fica aí, ó, o léu, chorando, querendo se matar, se suicidar, e fica louco, fica doido, e telelei, e fica um caso sério. 10 e 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Eu e você tem anjos que Deus permite para te ajudar, porque a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.